Fala pessoal, tudo bem? Bora lá para mais um assunto de química. Hoje a gente vai falar de polaridade das moléculas. É um conteúdo que é importante observar, pois ele vai influenciar nas propriedades físico-químicas dos materiais. Mas para entender a polaridade, a gente precisa saber de geometria, de eletronegatividade, de vetor resultante, e é mais ou menos isso que a gente vai conversar aqui, tá bom? Bora lá. Primeira molécula, que geometria que a gente está trabalhando aqui? Nesse caso, vou até marcar. Geometria linear, molécula diatômica. Nessa situação, gente, nós temos a ligação entre dois átomos iguais, tá? Estes dois átomos iguais não possuem diferença de eletronegatividade. Então, não tem nenhum dos átomos puxando a nuvem eletrônica para ele. A gente diz que o vetor resultante aqui é igual a zero, não tem uma força resultante, tá? Tanto que se a gente observa a imagem aqui embaixo, na lateral direita inferior, nós observamos o quê? Que justamente a nuvem eletrônica está distribuída como um todo na molécula aqui, ó, mas no centro, vamos dizer, tá? Por quê? Porque justamente o par de elétron está aqui, ó, tá? Tá entre os dois, sendo uma nuvem eletrônica homogênea. Perfeito? Então, não tem diferença de eletronegatividade, geometria linear, a gente tem um vetor resultante igual a zero. A molécula, nesse caso, é apolar. Beleza, perfeito. Próximo. Aqui, o HF, a gente também tem geometria linear. Beleza. Mas, diferente do que a gente viu na outra molécula, esse átomo aqui é muito mais eletronegativo do que o H, né? Então, se a gente olhar na série de eletronegatividade, o flúor está aqui e o hidrogênio está aqui. O flúor é muito mais eletronegativo, então ele vai puxar ou a nuvem eletrônica para perto dele. Se a gente observar na outra imagem, olha aqui, ó, a nuvem eletrônica mais concentrada perto do flúor, tá? E a gente usa essa letrinha, que é importante, né? Que é o 8 inacabado, ou o S que a perninha continuou, para justamente representar o polo negativo, de quem é mais eletronegativo, e o polo positivo de quem é menos eletronegativo, tá? Essa letrinha é o delta. O delta, mas é o delta minúsculo. O delta maiúsculo é o da matemática, que a gente usa também em termoquímica, por exemplo, que é o triângulo, tá? Então, é um delta minúsculo para falar o polo positivo e o polo negativo. Nesse caso, a gente tem vetor resultante diferente, a zero, porque ele aponta para o flúor. Isso é uma molécula polar, tudo bem? Molécula polar. Perfeito? Linear, vetor resultante diferente de zero. Próximo. Aqui a gente tem o famoso CO2. Então eu vou marcar aqui, ó, oxigênio, carbono. O que acontece? Tem diferença de eletronegatividade. O oxigênio puxa elétron, concentra elétrons para próximo dele. Aqui, ó. Concentra para cá. Do outro lado também. Concentra para cá. Certo? Perfeito? Então eu tenho uma concentração de elétrons onde estão os oxigênios. Só que, para ver geometria da molécula, não basta eu olhar para o vetor de cada ligação. Eu tenho que ver o vetor resultante da molécula. Nesse caso, que é uma geometria linear, a canetinha falhou. O que vai ter? O vetor da esquerda anula o vetor da direita. Eles têm mesma intensidade, sentidos opostos. Então, o vetor resultante aqui, a gente diz que será igual a zero, tá?
não tem resultante de forças. A gente vai ter igual concentração de elétrons de nuvem eletrônica pela molécula. Por isso que a gente diz que a molécula... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A molécula é apolar, tá? É uma molécula sem polaridade, tá? É uma molécula que o vetor resultante é zero, tá? Continuando. A nossa aguinha. A água tá aqui, ó. Hidrogênio e oxigênio, tá? Os dois aqui. Tem diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio? Sim, tem diferença. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então vamos apontar para ele. Vamos apontar para ele. Porém, a gente tem aqui uma geometria angular, tá? Geometria angular. Nesse caso, os vetores estão em sentidos e direções diferentes, tá? Então, não está tudo na horizontal, um anulando o outro, tá? Nesse caso, eu vou ter um vetor resultante apontando para cima aqui, ó. Tá? Vetor resultante apontando para cima. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho uma maior concentração de elétrons nessa pontinha. A gente põe, ó, delta negativo. Tudo bem? Então, essa molécula tem um vetor resultante. Então, vetor resultante diferente de zero. Essa molécula, no caso, a água, é polar, tá? Então, a molécula é polar porque tem esse momento de polo, esse vetor resultante diferente de zero. Beleza? Próximo. A amônia, tá? Então, vou marcar aqui. Nitrogênio e hidrogênio. Tem diferença de eletronegatividade. Que tudo aponta para o nitrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Aqui, ó. Aponta para cá, aponta para cá. Certo? Tudo aponta para o nitrogênio. Mas detalhe, gente, a geometria é piramidal. Piramidal. Geometria piramidal. O que acontece nesse caso da geometria sendo piramidal? Nesse caso, gente, quando eu tenho esse tripézinho, o meu vetor resultante vai estar aqui no centro, tá? Todos os ângulos aqui são iguais, o vetor resultante está no centro, como a minha canetinha. Mas aí, apontado para baixo ou para cima? No nosso caso, o vetor resultante está apontado para cima, justamente porque é o nitrogênio mais eletronegativo. Então, eu tenho vetor resultante diferente de zero, certo? Vetor resultante diferente de zero, a nossa molécula é polar. O delta aqui, ó, delta negativo, aqui na ponta, nessa região aqui, tá? Em cima do nitrogênio. Então, é uma região com uma alta concentração de elétrons, por isso a gente tem a característica de uma molécula polar, geometria piramidal, beleza? Bora lá para o último que eu quero falar com vocês. No nosso caso é o metano, tá? O metano, gente, tem que tomar cuidado com a geometria. Vou até escrever aqui tetraédrica. Tetraédrica. A letrinha ficou ruim, mas dá para entender. Tetraédrica. Tudo bem? Então eu tenho o tripézinho com a máquina fotográfica apontando para cima. Tudo bem? Lembrando um pouquinho da piramidal. Então, ó, carbono e hidrogênio. Aponta para cá, aponta para cá e aponta para cá. Se eu levar em consideração apenas as ligações da base desse tetraedro, todos os três vão gerar um vetor resultante no centro, apontado para o carbono, certo? Mas não vamos esquecer, aí seria polar, mas não vamos esquecer que aqui em cima tem outro hidrogênio, ó.
apontando para o carbono. Então, tem um vetor resultante aqui embaixo, dos 3 hidrogênios, apontando para cima. E eu tenho um vetor aqui em cima, os dois na vertical, apontando para baixo. Então, eles estão como? Eles estão na mesma vertical, no mesmo eixo, porém, um anula o outro, porque são vetores que estão em sentidos opostos. Tudo bem? Então, nesse caso, o vetor resultante dos vetores vermelho é anulado pelo vetor azul. Então, ele vai ter o que aqui, gente? Vamos colocar. Ele tem um vetor resultante μr igual a 0. Essa molécula é apolar, tá? Molécula apolar. Se, por um acaso, aqui, ó, neste hidrogênio, a gente não tivesse um hidrogênio, tivesse um flúor, essa resultante de forças mudaria completamente. Então, ó, vou colocar mais ou menos aqui para vocês entenderem, tá? Ó, vou riscar aqui, ó. Imagina que não tivesse hidrogênio, que a gente tivesse um flúor. Aí, gente, o vetor azul não seria esse, tá? O vetor azul seria assim, ó, apontando para o flúor, né? Que o flúor é mais eletronegativo, seria assim. Então, mudando um participante da molécula, eu mudo a polaridade. Aí, com a presença desse flúor, a molécula vai ser polar. O vetor vai ser resultante para cima. Tudo bem? Beleza? Então é importante verificar a geometria, importante verificar a eletronegatividade e os participantes da nossa ligação. Beleza? Isso vai influenciar muito ponto de ebulição, ponto de fusão e principalmente